do podcast das Mulheres Republicanas. Com mais um episódio hoje, eu trouxe ele, que é especialista em planejamento estratégico e comunicação política, para explicar para você que está aí do outro lado, republicana de primeiro mandato ou de reeleição, como fazer a sua comunicação assertiva, não é isso? É isso. Bem-vindo, Gilmar Arruda. Prazer enorme estar aqui novamente. Então, Gilmar, aquela pessoa que está de primeiro mandato, que às vezes quem está na reeleição ali já fez alguma comunicação, talvez ainda não tão assertiva, né? E aí é que entra o nosso podcast para mostrar como pode ser assertiva. E tem aquela pessoa que está no primeiro mandato. O que ela não pode deixar de fazer na comunicação? O que eu quero dizer? Por exemplo, a contratação da equipe dela de comunicação, como deve ser feita. O que você tem a dizer para essa pessoa do primeiro mandato? Olha só. O que é importante? Você que assumiu o mandato agora, vereadora, vice-prefeito ou prefeita, está numa trajetória. E essa trajetória, ela não começa hoje, ela começa lá na campanha, na verdade na pré-campanha, quando você começou a prometer um monte de coisa, né? Então, antes de pensar a comunicação, precisa pensar como é que eu vou planejar esse mandato, que agora eu tenho, né? À frente o desafio de entregar produtos e serviços que façam sentido para a população e a partir dessa estratégia você então usar a comunicação para projetar uma imagem que vai ao encontro então do discurso que você proferiu ao longo da sua campanha, porque ali tem muita promessa e que a população vai começar a acompanhar as suas redes sociais para ver se você está cumprindo aquilo que você prometeu. Então, o mais importante nesse processo é, primeiramente, fazer um planejamento para entender qual é a plataforma que você utilizou na sua campanha para se eleger e montar uma equipe técnica para fazer comunicação, porque a gente sabe que hoje, principalmente usando as redes sociais, você precisa ter um perfil técnico de pessoas que saibam fazer uma captação de imagem, uma edição de vídeo, escrever uma redação, para que você possa cada vez mais criar essa conexão com esse público que foi definido ainda lá no processo eleitoral. Gilmar, e aquela pessoa que está ali falando assim, não, Cíntia, meu celular é última geração e a inteligência artificial me ajuda. O que você tem para falar para essa pessoa? Eu acho que o que é feito é melhor do que o não feito. O único porém nessa questão é que você precisa saber aonde é que você quer chegar. Então, quando a gente fala precisa ter uma equipe, na verdade, o que a gente vê na prática, principalmente você que é vereador em cidade pequena, muitas vezes você não vai ter nem um assessor que a Câmara Municipal não vai te oferecer, mas você tem um celular. Se você compreende qual é a estratégia do seu mandato, então, por exemplo, você se elegeu sob a plataforma das crianças autistas porque você vai cuidar dessa pauta. Então, evidentemente que você tem algum domínio sobre essa pauta, você pode, a partir dos recursos próprios, fazer a sua comunicação, porque ela precisa gerar essa conexão com aquele determinado público, neste caso hipotético que nós estamos falando aqui, as mães de crianças autistas. Então eu também acho que o feito é melhor do que o não feito. O único porém saiba o que você está fazendo na comunicação, porque o grande problema é que se você está amplificando uma mensagem que ela vai trazer um prejuízo na sua imagem, isso pode ser irreversível. Pois é, e aí é o que eu te digo, tem vereador que não tem um assessor de comunicação, mas ele não tem porque no mandato dele ali ele definiu que não teria comunicação porque eles vão ter outros, ou porque eu entendo que o vereador tem que ter um entendimento que é necessário porque tem que passar a imagem dele, não é isso? Sem dúvida alguma. Então assim, o que a gente recomenda para quem está assumindo o mandato agora, principalmente de primeira viagem? Primeiro, o planejamento. Sob que plataforma eu me elegi? Então é simples, né? Você vai olhar para o passado agora recente e aí você vai direcionar os esforços do seu mandato para cumprir com aquelas promessas que você fez no processo eleitoral. Se você entende que este é o primeiro passo, você vai começar a compreender que dentro do seu trabalho no dia a dia, seja de vereadora, vice-prefeito ou prefeita, você vai ter que escalar uma montanha. Então, o recomendado é que você monte uma equipe técnica, porque a gente tem um vício
dentro da vida pública, muitas vezes, que é empregar o parente, é empregar o amigo, e esquece que, na verdade, na comunicação, muitas vezes você não vai resolver colocando o sobrinho. A gente está falando isso aqui sem nenhum viés de crítica, mas para que você possa compreender que comunicação ela tem que ser feita de uma forma muito estruturada, porque é a partir desta ferramenta que nós chamamos de comunicação que você vai mostrar para a população qual é o trabalho que você está desempenhando, e a partir desse trabalho que você leva através da comunicação que a população vai te avaliar. É a construção de imagem pública que a comunicação vai fazer. Já existe, novamente, um desafio que é você fazer o planejamento do mandato, seja você vereadora, vice-prefeita ou prefeita. Você precisa ter uma compreensão dos públicos que você quer sensibilizar a partir dos esforços que você vai desempenhar no mandato eletivo que agora você conquistou. E a comunicação é uma ferramenta que ela é a plataforma para a construção da sua imagem pública. Então, independentemente de você ter recurso ou não, você tem que fazer. Agora, se na sua cidade o poder público, então, por exemplo, a Câmara Municipal te dá o direito de ter ali assessores, que monte então uma equipe que tenha a capacidade de te ajudar no planejamento, e quando a gente pensa em comunicação, de profissionais que saibam construir estas histórias, porque no final da linha, comunicação é sobre contar histórias. Podemos pontuar pelo menos 3 erros frequentes? Sem dúvidas alguma. Na comunicação, principalmente, é a montagem da equipe, porque existe esse vício da percepção que o poder público tem, né, de mandatários, aqui eu estou falando de uma forma genérica, de fazer nomeações de pessoas que não têm o viés técnico para ocupar aquele papel. Então, se você precisa de um jornalista, uma jornalista, você vai ter que empregar alguém que tem experiência nessa área. Dificilmente você vai conseguir, por exemplo, construir uma relação com a imprensa sem alguém que tenha uma experiência prévia em ter construído essa conexão com a imprensa, que saiba redigir um texto, que saiba fazer um release. Então, primeira coisa que eu diria, montar uma equipe técnica de comunicação, porque ela tem um peso muito grande dentro da sua estratégia de mandato, porque é a partir dela que você vai projetar a sua imagem. Portanto, se a gente está falando em projeção de imagem, nós estamos falando aqui principalmente em construção de percepção que a população vai desenvolver acerca do trabalho que você está fazendo no seu mandato. Esse é um primeiro viés muito importante de se observar. Um segundo equívoco diz respeito a definir as pautas que vai se trabalhar. Muitas vezes, aquela mandatária que acabou de sentar na cadeira de vereadora, ela esquece que, na verdade, ela foi eleita em cima de uma plataforma. Então, por exemplo, se você é da causa animal, não adianta agora você assumir um mandato e começar a atirar para todos os lados. Você tem que ter um propósito que ele está definido lá na sua plataforma de campanha, você precisa resgatar aquilo, e isso tem que ser o centro da sua comunicação. Se você começar a desenvolver um mandato que ele foge muito daquilo que você fez enquanto proposta na sua campanha e promessa, certamente você vai ter um problema. Agora, isso não quer dizer que você não possa ter uma adequação de linha, de caminho. Certamente vai ter que ter, mas é muito importante definir público, definir pauta, e em cima dessas pautas você começar a desenvolver o seu trabalho. Então, porque uma hora tem um momento que a pessoa pensa que pode abraçar o mundo, vamos defender tudo, porque o vereador vai ser procurado por toda a população, então são várias pautas. Quando você pensa que você vai conseguir abraçar o mundo, você vai em algum momento se perder. Aí você nem fica com a sua base, que era a sua plataforma, nem consegue abraçar as outras, porque tentou e talvez não tenha dado certo, e se perde. É por isso que é importante o foco em cima do que se trabalhou, né? Não tem dúvidas alguma, e isso também certamente serve para cargo majoritário. Então você, prefeita, vai ter que ter um foco inicial do seu mandato, porque a comunicação ela precisa abrir um caminho para que você possa capturar feedbacks. A partir desses feedbacks você vai compreender os anseios sociais, isso vai se transformar em projeto, e uma vez se transformando em projeto, isso vira pauta para comunicação. Então, esse é um foco muito importante que precisa ser dado no mandato. E um terceiro aspecto de erro que a gente pode considerar é muitas vezes o desespero que se tem de responder determinadas
provocações feitas, seja por adversários ou haters, pessoas que estão nas redes sociais, por exemplo, ali para de fato denegrir a sua imagem. E muitas vezes uma prefeita que acabou de assumir o mandato e tem alguém lá reclamando, por exemplo, do aumento da conta de água. Mas quando você vai olhar proporcionalmente, o aumento foi de 2%, ou seja, o consumidor final ele não vai ter a percepção de que aquilo chegou no bolso dele. Só que o adversário, por exemplo, está falando, olha, tá vendo? A prefeita agora aumentou a conta de água e não aumentou. Então, quando você captura aquela pauta para si, de forma errada, porque não deveria, o que você está fazendo? Você está colocando um holofote nela. Então, escolher as pautas que você vai trabalhar e definir também as pautas que você não deve trabalhar, que é aquilo que nós chamamos de fato não comunicável. Esse é um erro comum dentro da gestão pública que a gente que está no cotidiano percebe que os políticos acabam caindo nessa armadilha. E o algoritmo, todos aqui conhecem essa palavra, né, que é o mecanismo que define como é que os conteúdos serão entregues nas redes sociais. Quanto mais você falar sobre um assunto, mais aquilo vai girar. Então, este exemplo ele é oportuno porque eu já vivenciei isso num município, né? O desespero do prefeito porque o adversário estava falando no aumento da conta de água. Eu sentei com o diretor do departamento de água, a hora que a gente compreendeu que para 80% da população o aumento seria de R$2, eu falei, então isso não é um fato comunicável. Se você, enquanto prefeito, falar sobre isso, você está dando palco para o seu adversário. Então, defina as suas pautas e defina também as pautas que você não pode trazer para a sua comunicação. Tem alguma dica a mais que você queira falar para quem está nos assistindo? Você que agora está no seu primeiro mandato, né? Vereadora, vice-prefeita, prefeita, primeiro quero parabenizar. E o mais importante nesse processo de construção de imagem, né? Porque você que assumiu o mandato tem como desafio agora entregar produto e serviço para a sociedade através de políticas públicas, né? Isso ninguém faz sozinho. Então esse é um primeiro ponto. Você que é prefeita, principalmente, precisa fazer uma articulação política junto à Câmara de Vereadores, né? Abrir uma via de mão dupla e mostrar que a gestão pública ela tem que ser feita em parceria, inclusive com a comunidade. Saber ouvir a população, porque quem de fato sabe o que precisa ser feito é a população. Então, o gestor não pode ter aquela arrogância de ficar sentado no seu gabinete, seja ele vice-prefeita, prefeita ou vereadora, e ignorar o fato de que a partir do momento em que eu estou na rua ouvindo e capturando esses anseios, e você também pode usar outras ferramentas, né, para ter essa compreensão melhor das demandas, por exemplo, através de pesquisas de grupos qualitativos ou pesquisas quantitativas que vai mensurar. Então, na sua cidade, de repente, tem uma percepção de que há um problema específico com relação à área da saúde. Então, você vai a campo para compreender se esse é o principal problema e você precisa direcionar o seu mandato para solucionar esses principais problemas que a gestão tem. E você precisa usar a comunicação, principalmente, dando nome aos bois, ou seja, criando programas que sejam fáceis das pessoas entenderem sobre o que se trata, para que aquilo possa, de alguma forma, como a nossa querida ex-prefeita nos ensina, né, a Renata Ceni, você tem que deixar um legado. Que legado é esse que você vai deixar na sua gestão, seja de vereadora, vice-prefeita ou prefeita? A partir do entendimento da demanda, a construção de política pública para resolver esses problemas e usar a comunicação mostrando de forma transparente que você muitas vezes não vai conseguir fazer tudo, mas que você está fazendo o máximo que pode para melhorar a vida da população. Então eu acho que é dessa forma que faz a roda girar. É isso aí, quero te agradecer aqui, obrigado aí pela presença aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado. E sempre que quiser vir, porque aqui nós estamos aqui gravando para que elas assistam, mas eu e quem está em casa acaba aprendendo muito com você. Então, maravilha. Obrigada. Obrigado eu. Até a próxima.